Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, aquele projeto bem interessante que atende os iniciantes em eletrônica, mas também quem já está um pouco mais avançado vai gostar muito. É uma fonte de bancada ajustável, nunca é demais termos fontes em nosso laboratório, bem bacana o ajuste dela, bem estável, e é uma fonte que tem características de 0 a 12 volts até 1,5 amperes. Características bem bacanas para a maioria dos projetos. Entendendo o circuito, você pode modificar algumas coisas, aumentar a tensão, aumentar a corrente da fonte. Like de sempre, inscrição no canal, seja membro WR Kits, clicando no botão aqui embaixo, veja todas as vantagens. Vídeo que é um oferecimento da Toroid do Brasil. Quer um transformador toroidal sob medida para o seu projeto? Por exemplo, fontes de bancada? Toroid.com.br, link na descrição, faça a cotação do transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Também a Tiger Comp, precisa de componentes? tigercomp.com.br, a loja fera em componentes eletrônicos, e na sua compra na Tiger utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Tem sexta, tem clássica desde fevereiro de 2014, sem falhar nem uma semana, hein? E no vídeo de hoje o projeto de uma fonte ajustável que atende o iniciante, mas também aqueles mais experientes. É um arranjo um pouco diferente, tenho certeza que para muitos será inédito e tem boas características. Você vai ver inclusive funcionando na prática esta fonte, vai ser muito legal demonstrar para você. Quem quiser construí-la, fique à vontade. O esquemático fica para download também aqui embaixo e utiliza componentes fáceis de encontrar. Eu vou explicar aqui na parte teórica e depois já vamos para a bancada fazer os testes práticos para você ver o funcionamento dessa fonte bem interessante. Vamos começar pela etapa de entrada aqui, que não tem muito mistério. Aqui é algo já bastante conhecido. A galera que acompanha o canal com certeza já viu e já compreende. Olha só. 127, 220 volts, conforme sua rede local. Aí uma chave de liga e desliga para fonte de bancada, um fusível de 500 mA, está aqui no primário, foi calculado para este máximo de corrente, aí, um pouco de folga inclusive, e o secundário do transformador é 12 volts, 2 amperes, que é um transformador bem fácil de encontrar e você pode solicitar um toroidal também. Eu vou utilizar um toroidal aqui na prática. Com 12 volts AC, nós teremos uma tensão DC próxima ali de 17 volts, pois eu tenho que multiplicar este valor por raiz de 2, para ter mais ou menos a tensão DC. Tem mais a queda dos diodos, mas vai dar aproximadamente 17 volts DC. Eu vou utilizar uma ponte de diodos comum aqui, D1, D2, D3 e D4, um N5408, é um diodo para 3 amperes. Você pode utilizar uma ponte já completa, que suporte aí uma corrente de pelo menos uns 2 amperes, ou pode utilizar um N4007, se preferir. Só que eu recomendo utilizar um N4007 se você não for utilizar cargas que drenem muita corrente, até mais ou menos 1 ampere, 1,1 ampere, tá certo? Se for utilizar cargas maiores, até 1,5 ampere, já utilize o 5408. Aqui no teste prático eu utilizei um N4007, porque ele encaixa na protoboard. E aí farei um teste mais rápido com a corrente máxima, então não tem problema. Mas para uso mais prolongado, de novo, recomendo para você um N5408, que é fácil de encontrar também. Aí nós temos capacitores na filtragem. Eu vou utilizar dois de 4.700 microfarad por 25 volts. Ambos em paralelo, teremos 9.400 microfarad. E aí, uma boa filtragem, consequentemente uma baixa tensão de ripple. Então, como é uma tensão um pouco mais baixa, vamos utilizar 17 volts, podemos utilizar uma tensão de trabalho para 25 volts para ambos.
E capacitores para filtrar as altas frequências, também importante. 100 nano é o padrão, 100 nano por 63 volts. E aí nós temos um resistor limitador de corrente de 3K para um LED vermelho difuso comum de 3 milímetros para enxergarmos que a fonte está ligada. Apenas isso. Aqui nós temos os 17 volts DC, como podemos ver aqui. E agora que vem a parte que é mais inédita, digamos assim, pelo menos para a maioria de vocês, que é este arranjo aqui bem interessante, que nos permite fazer a regulagem de tensão de 0 a 12 volts, com uma estabilidade para variações de carga, o que é importante também em fontes ajustáveis. Mais 17 volts é a tensão que geramos a partir do transformador, retificação, filtragem com os capacitores. Então, conectamos aqui. Temos um resistor para polarizar um Zener de 12 volts, que vai oferecer uma tensão de referência de 12 volts para este potenciômetro P1, que é um de 100K linear. Com este potenciômetro P1 eu consigo ajustar aqui 0 a 12 volts, variando a resistência do potenciômetro. Nesse nó do circuito aqui, que é a base de Q1, eu ajusto de 0 a 12 volts. Então veja que você pode ter tensões, um range de tensão, uma faixa de tensão mais ampla, modificando esta referência aqui do circuito. Mas optei por essa tensão 0 a 12 volts, que é uma tensão padrão para a grande maioria dos projetos, especialmente o iniciante que está começando com os primeiros circuitos. 0 a 12 volts já é uma faixa excelente para trabalhar nos seus projetos, mas você pode modificar, aí modifica o transformador, modifica os capacitores, as tensões de trabalho, o limitador do LED. Então, quem é um pouco mais experiente pode fazer essas alterações no circuito. E aqui está todo o segredo. Olha só, o meu transistor de potência é um PNP. Vamos utilizar um PNP. Veja que o ajuste é feito com transistores comuns, apenas isso. E alguns diodos também, que eu já vou explicar para você. Mas temos aqui uma tensão que eu ajusto entre 0 e 12 volts. Base de Q1, que é um BD139. Eu vou ajustar 0 a 12 volts num NPN. Esse é um transistor NPN, que tem um resistor de degeneração de emissor. Isso mesmo. Esse resistor aqui provê no circuito uma realimentação negativa. E aqui que está um dos segredinhos do circuito para manter a regulagem de carga da minha fonte ajustável. Eu tenho este resistor aqui, é 100 ohms. É interessante ser 5 watts, pois eu vou coletar uma amostra de tensão de saída, que se estiver em 12 volts eu terei uns 11.3 em cima de 100 ohms. Eu até faço o cálculo aqui para você ver. 11.3 dividido por 100 dá 113 miliamperes. Vezes 11.3 dá 1,27 watts. Então, no ajuste de 12 volts, eu terei aqui uma corrente de cento e poucos miliamperes, que vai dar uma potência de 1,3 watts mais ou menos. Então é interessante utilizar um para 5 para ele trabalhar com uma certa folga. E aí vem uma desvantagem, mas é só essa desvantagem que eu encontro nesse circuito. As demais são vantagens, que é um consumo quando eu não tenho carga. Um consumo de alguns miliamperes pode chegar até estes cento e poucos, tá certo? Mas no mais são só vantagens, baixo custo, componentes fáceis de encontrar e tem o seu fator de segurança também. Eu controlo a corrente do TIP 42 pela variação de tensão de Q1, que tem o seu coletor ligado na base de Q2. Portanto, Q2 conduz mais, tá certo? Quando eu controlo a sua corrente de base, diminuindo a corrente de base, ele passa a conduzir mais. Eu diminuo a corrente de base, aumentando a tensão de base de Q1, pois com isso Q1 passa a conduzir. E aí, galera, temos esses dois segredinhos no circuito, que são os diodos de sinal D7 e D8, que estão ligados nesta configuração aqui.
D8 nos fornece uma amostra da tensão de saída com uma queda de 0,7 conectada ao emissor de Q1. Quando eu ligo uma carga na saída que vai drenar uma certa corrente, a tendência é que a tensão caia. Caiu a tensão na saída, cai a tensão de emissor. Caiu a tensão de emissor, cai a tensão sobre R3. Caiu a tensão sobre R3, eu tenho uma diminuição de corrente de emissor. Não concorda comigo? E diminuindo a corrente de emissor, eu diminuo a corrente de base de Q2 e Q2 conduz mais, compensando a tensão na saída. Então aqui está a minha realimentação atuando para manter a saída estável mesmo com uma variação de carga. Isso vocês vão ver funcionando na prática. Simples e bastante interessante, não concorda? Um arranjo um pouco diferente, mas tenho certeza que você vai gostar se testar aí no seu laboratório. E D7 funciona como uma espécie de proteção caso eu tenha uma carga elevadíssima, pois a tensão cairá a ponto de polarizar D7 e fazer com que ele crie a minha queda fixa aqui. No caso não seria base emissor, mas base ground, pois eu tenho ainda um R3 no caminho, fazendo a diminuição de tensão e com isso eu consigo aumentar a corrente de Q2, diminuindo a condução do seu emissor para o coletor e protegendo a saída do circuito. Temos um circuito confiável, um circuito que mantém a regulagem de carga e ainda com um pouco de proteção para eventuais sobrecargas. É tudo o que o iniciante quer. Baixo custo, componentes fáceis, relativamente simples de entender. Se você não entendeu, volte um pouco o vídeo, ouça novamente as explicações e tente analisar por conta própria o circuito. Mas é lindo demais, pois é eletrônica analógica, bem interessante mesmo. E aí eu tenho um R4 aqui, 20K, que fornece uma referência inicial para o coletor, para minha saída. Basicamente aquela carga típica que já deixamos em fontes lineares, previstas na saída. Só isso, corrente baixíssima que vai circular por ele. E temos os capacitores de filtragem de saída, aqui C6 e C7 também, valores padrão. E ainda C5 evita aí interferências de RF que podem prejudicar o funcionamento do circuito, o famoso capacitor de Miller em Q1. Temos uma fonte completa com isso. Você pode modificar Q2, utilizar um PNP que suporte ainda mais corrente. Tipo 42 é 6 amperes de corrente de coletor, mas nunca levamos o dispositivo ao seu extremo, então por isso esse projeto está previsto para até 1,5 ampere mais ou menos. Enfim, você pode também conectar um voltímetro na saída e aí ter um instrumento completo, um voltímetro e um amperímetro na saída. Temos projetos aqui no canal, voltímetro e amperímetro. Pesquise WR Kits voltímetro, WR Kits amperímetro no YouTube, vai achar projetos e aí você pode ter um instrumento completo para o seu laboratório. Vamos testar na prática este circuito? Bem interessante, venha comigo. Esse é o circuito completo, notem que é um arranjo bem bacana, utilize dissipadores para os transistores, esse é o BD140, esse é o TIP 42, esse aqui precisa de um dissipador maior, pois a corrente principal circula por ele, como vimos na análise, e se você puder for construir em uma caixa fonte, a sugestão é deixá-lo do lado de fora para refrigeração por convecção, tá certo? Deixe o dispositivo atrás na sua caixa ali fixado no dissipador. É uma dica extra. Ou também você pode implementar um cooler interno. Tudo é possível. Os capacitores de 4700, 100 nano, os diodos, como dito, estou utilizando um N4007 aqui para o teste, e o belíssimo transformador toroidal. Tem 12 volts, 2 amperes. Deixa eu ver se vai dar para você enxergar aqui, ó. Aí, ó, que bacana, 0 a 12 volts, 2 amperes, eu ainda não conectei o secundário aqui na minha ponte de diodos, já farei isso para ligar o circuito,
Essa protoboard em cima é para ligar os 220 no primário aqui, só para deixar tudo seguro aqui. Estou com 220 volts já direto. Vamos fazer a ligação. Então, potenciômetro de 100K para ajuste, o Zener de referência aqui, o resistor de emissor 100 ohms por 5 watts, e aqui está a saída. O primeiro teste pode ser feito sem nenhuma carga conectada para você ver se sua fonte está ajustando a tensão. É interessante não conectar carga nenhuma inicialmente. Então é o que eu vou fazer aqui com o voltímetro. E aí eu vou ligar o transformador aqui na ponte de diodos. LED já acendeu. Está ali o LED aceso. A carga de 20K está aqui embaixo do transistor. Não aparece muito bem, mas tem o resistor aqui de 20K. Veja que chegamos no 0 volts com o potenciômetro. Ó. Já é uma vantagem em relação aos tradicionais LM317, que tem aquela tensão de referência. Então eu consigo ajustar aqui tensões bem baixas. No caso, eu deixei desconectado aqui, vamos conectar para ver o ajuste ocorrendo. Aí, agora sim, ó, consigo tensões bem baixas aí. 1 volt, 2 volts, 3, 4, 5, 6, avançando aí 9, 10, 11 e 12 volts. No caso aqui está dando 12,44. Qual é a tensão de entrada aqui? Vamos medir no capacitor. Como previsto, ó, próximo de 17 volts. Estamos com 16,4. Muito bom. E a referência do Zener aqui, 12 volts. É o esperado mesmo. Perfeito. Agora vamos ligar uma carga e ver o circuito de fato funcionando. Como de costume, eu vou usar a carga eletrônica aqui. Podemos ajustar inicialmente para uns 200 mA. E aí vamos medir com os multímetros a nossa fonte ajustável. Circuito ligado, estamos drenando aí 200 mA. Posso deixar ajustado em 5 volts. Se eu desligar a carga, veja que a tensão varia em alguns milivolts aqui, mas eu consigo manter o ajuste com aquele arranjo simples que vimos no esquemático. Aumentando o consumo, chegamos aí a 1 ampere. Temos uma queda de tensão, ela pode ser compensada com potenciômetro, por isso que é interessante você ter um voltímetro na saída da fonte, mas ela está performando bem, como você pode ver. Ó. 1,5 amperes, dou um retoque aí no ajuste e conseguimos 5 volts, 1,5 amperes. Isso é sensacional para a maioria dos projetos de 5 volts. Essa fonte já vai atender muito bem você, com toda a certeza. E aí, diminuindo aí, temos um aumento de tensão, pode ser compensado no potenciômetro. 800 mA, 5 volts. Diminuindo a tensão para 3,3 volts, nós conseguimos aí um ajuste bem bacana também, ó. 500 mA, 1 ampere, 3 volts, 1,5, eu ajusto no potenciômetro e conseguimos aí uma performance boa, 3,3, 1,5. Uma das desvantagens do circuito é essa questão, ele é um pouco sensível à variação abrupta de carga, mas estamos, no caso aqui, variando aí da ordem de centenas de miliamperes, e aí ele tem essa variação natural. Só que você consegue manter estável aí, observando no seu voltímetro sem problema algum. Podemos aumentar para 12 volts para ver como o circuito se comporta. 12 volts, 300 miliamperes. 12 volts, 1 ampere.
12 volts, 1,5 ampere, ele cai para em torno de 10 volts. Então conseguimos aí 12 volts, 1,1 amperes, 12 volts você consegue tranquilamente com o arranjo atual da fonte. Perfeito, galera. Então realmente é uma fonte que vai lhe atender muito bem. Drenando 400 mA, eu posso ir ajustando aí a tensão até chegar no ponto que eu quero. Cheguei em 4 volts e temos aí o circuito funcionando de forma estabilizada. Vamos conectar o osciloscópio agora para ver a forma de onda também na saída da fonte. Estamos em 2 volts por divisão, veja que eu consigo ajustar muito bem de 0 a 12 volts. E ali você tem a forma de onda presente no osciloscópio. Drenando um pouco de corrente, estamos drenando agora 400 mA, aumentando um pouquinho mais. Veja que praticamente não temos ondulação. Começa agora um pouco de ripple a 1,5 ampere, que pode ser melhorado quando você estiver trabalhando aí com capacitores maiores no filtro. Diminuindo aí, em 1 ampere nós temos baixíssimo ripple, como você pode observar. E em correntes menores de 1 ampere, com certeza é bem menos. Então nós conseguimos ajustar de 0 a 12 volts tranquilamente. Está funcionando muito bem a fonte. Ó. Inclusive 1 volt aí, 600 mV, 300 mA drenados, muito legal a performance dela. E realmente atende muito bem o iniciante e o pessoal mais experiente. E esse foi o projeto da Clássica de hoje, espero que tenham gostado. Sempre que possível vamos trazer outras topologias de fontes de bancada, a galera pede muito esse tópico. E existem diversas topologias possíveis, vários arranjos e várias categorias, as mais avançadas, as mais simples. Aqui, digamos que é uma mais para o lado intermediário, iniciante, mas que funciona muito bem na prática e sem dúvida o iniciante que montar não vai se arrepender. Utiliza componentes de baixo custo, o transformador sendo toroidal é bem compacto e você tem aí uma fonte perfeita que funciona muito bem. Deixe seus comentários sobre a Clássica e deixe sugestões para projetos futuros aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo de Engenharia Eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Deixe aquele like, compartilhe o canal com todos os interessados. Se é novo por aqui, seja bem-vindo e se inscreva. Temos mais de 3.300 vídeos e atualizações praticamente diárias aqui no canal. Nos siga nas demais redes, os links estão na descrição. Seja membro WR Kits e tenha o seu nome creditado aqui também. Agradeço todos os membros que estão nos ajudando aí e os nomes são citados sempre ao final da Clássica. Tenham todos um ótimo final de semana, bons projetos, aquele abraço e até a próxima!